Meus amigos, infelizmente o Brasil não vai levar o Hexa nessa Copa de 2026, fim de jogo, 2-1 para a Noruega, mas ao meu ver o Brasil jogou bem, mas precisamos reconhecer que a Noruega ela se esforçou mais. Na minha opinião, o principal erro foi a questão da escala. O técnico Ancelotti ele tem essa mania, né, de deixar os melhores jogadores ali para o segundo tempo. Se ele tivesse colocado no primeiro tempo, talvez o Brasil já teria feito alguns gols, e aí no segundo tempo era só segurar ali, manter o placar e a gente levaria essa. Mas enfim, faz parte, né? Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Mas pior do que essa notícia que o Brasil foi eliminado da Copa é o novo formato de cobrança de envios de mensagens pela API oficial do WhatsApp. A partir do dia 1º de outubro desse ano, a Meta vai começar a cobrar por mensagens de resposta. Então, além de pagar pela mensagem de abertura, você também estaria pagando ali por mensagem de respostas. E muita gente tem ficado desesperada, né, com essa notícia, mas nesse vídeo, além de explicar melhor como vai ser essa cobrança, eu vou te mostrar alternativas para que você possa ficar tranquilo, sem que impacte, né, nas suas automações e principalmente no seu bolso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e se interaja nos comentários para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Vamos para a vinheta! E aí, automatador, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Hugo da Autotic, ainda no clima aqui de Copa, né, com a camisa aqui, ó, do Brasil, embora sabemos que não vamos mais ter o Hexa, mas quero deixar rapidamente um recado aqui para você antes de entrarmos no tema principal do vídeo, que é sobre a nova estrutura da WhatsApp, a WhatsApp não oficial, administrada pela Autotic, cujo propósito é fazer com que o seu site de WhatsApp escale de verdade. Chega de perder tempo, dinheiro com APIs que sempre dão problema. Quando você começa a escalar, elas travam, elas caem, enfim, e você acaba tendo estresse, dores de cabeça, e que não é o caso, né? Você precisa de fato focar no seu site e deixar essa parte de API realmente com quem entende disso, que é a Autotic. Então, com a WhatsApp você vai ter uma infraestrutura escalável, você vai ter uma conexão estável, envios ilimitados, uma estrutura idêntica da API oficial, isso aqui é um grande diferencial da WhatsApp, tá? E também sistema anti-banimento para reduzir as chances de você ter ali o seu número banido, principalmente por IPs de má reputação, ok? Então, já clica aí no link que a gente vai deixar aí na descrição do vídeo para você iniciar o teste grátis e caso você tenha dúvida de como funciona o WhatsApp, você pode acessar aqui a documentação ou a base de conhecimento, ok? O papo que rola na internet é sobre a nova forma que a Meta vai cobrar por envios de mensagens pela API oficial. Antes de falar como vai ser essa nova cobrança, eu resolvi aqui destacar, né, os principais acontecimentos ao longo do tempo, para que você possa entender o que vem acontecendo, né, o que vem acontecendo e que possivelmente justifica essa nova forma de cobrança, tá? Então, alguns de vocês sabem que a API não oficial já existe há anos, muitas pessoas utilizavam, né, como uma forma ali de integrar suas aplicações ao WhatsApp, até porque naquela época, vamos dizer assim, antes de 2022, a API oficial ela era muito restrita, né? Ou seja, não era qualquer empresa que tinha fácil acesso à API oficial. Primeiro que tinha que passar por uma espécie ali de entrevista com um representante da API oficial do Meta, como por exemplo, Twilio, Zenvia, acho que o pessoal da Blip também, enfim. Algumas empresas representavam, né, a Meta aqui e, em sua grande maioria, só empresas de grande porte, né, que conseguiam ter acesso ali por meio desses intermediários. Até que quando chegou em 2022, a Meta resolveu deixar a API pública. Então, qualquer pessoa que fosse usuário ali do Facebook, né, que tivesse uma conta ali no gerenciador de negócios do Meta, aliás, no Meta Developer, poderia criar um aplicativo ali do WhatsApp, podendo então integrar a API oficial com as suas aplicações, tá? Então, por conta desse processo desburocrático, digamos assim, as pessoas pensaram o seguinte: poxa,
para que eu vou continuar numa API não oficial, né, tendo risco de banimentos, falta de segurança, sem suporte, se eu posso ter tudo isso na API oficial e eu mesmo tendo essa autonomia de eu mesmo configurar ela para integrar a minha ferramenta com o WhatsApp. Então esse foi o principal motivo que muitas pessoas em 2022 estavam migrando para a API oficial. Inclusive nós mesmos tínhamos clientes que usavam a WhatsApp e resolveram ir para a API oficial, tá? E aí como é que funcionava a questão da cobrança na API oficial? Tá? Você não pagava por mensagem, você pagava por conversa, tá? Então, por exemplo, quando você ia lá e mandava uma mensagem de abertura de conversa iniciava ali uma janela de 24 horas, onde dentro desse período você poderia mandar quantas mensagens você quisesse, né? E você só pagaria pelaquela abertura de conversa dentro daquele intervalo de 24 horas. Passou os 24 horas, você mandasse mais uma mensagem, aí você era cobrado mais um valor, né? Que se não me engano era aproximadamente ali de 35 centavos. Eu acredito que esse valor ainda seja esse, tá? Então assim, por mais que a pessoa tivesse esse custo superior a uma API não oficial, que a não oficial você paga um valor fixo, e a oficial, né? A não oficial você paga um valor fixo e faz quantos envios você quiser. Já na API oficial, não, você pagaria por cada mensagem iniciada dentro do prazo de 24 horas. Mas ainda assim compensava. Por quê? Porque você pagava um pouco a mais justamente para poder ter mais estabilidade, mais confiabilidade, menos risco, né, de você ali ser banido, perder o número, né? Você ter o suporte, né? Embora eu não conheça muito bem como é que é o suporte do Meta, mas de certa forma você tinha um suporte ali da API oficial. Enfim, então, mesmo para pequenas, médias empresas, era sustentável você usar a API oficial, tá? Mas aí o que aconteceu, né? O tio Zuck, né? Ele sempre está criando ali situações que acabam favorecendo mais a Meta, né? E desfavorecendo um pouco ali o empreendedor, a pequena empresa, a microempresa, né? Por quê? Porque ele começou a colocar ali algumas regras que limitava, digamos assim, algumas automações, né, ali no WhatsApp. E essa primeira medida foi o quê? Foi a proibição do uso de algumas IAs dentro do WhatsApp. Inclusive isso aqui causou também um desespero enorme nas pessoas, né, que trabalhavam ali com o IA no WhatsApp, porque pensaram que não iam poder mais usar os seus agentes de IA do WhatsApp, né? E ele falou, caramba, e agora, né? Principalmente o pessoal que já estava ali, né, no hype, né, dos agentes de IA do N2N. E aí ficaram com essa dúvida, né? Caramba, eu não vou poder mais usar o agente de IA. E na verdade o WhatsApp ele proibiu o uso nativo dessas IAs, ou seja, IAs como por exemplo ChatGPT, o Perplexity, né, se não me engano, tinha uma tal de Luísa ou Luzia, alguma coisa assim, que tinham números oficiais, tá, do WhatsApp, onde você podia se interagir com ela e conversar com ela ali, tá? E elas usavam esse canal do WhatsApp, né, que é o número oficial que elas tinham no WhatsApp, para treinar os seus modelos. E aí, como o Meta, né, acabou criando a sua própria IA, né, que é o Meta AI, né, a IA da Meta, o Facebook, né, ou Meta, melhor dizendo, resolveu proibir essas outras IA justamente para não ter ali a concorrência, tá? Então isso aqui, o Meta já estava tentando deixar um aviso para a gente que algo pior poderia acontecer, mas a gente não estava ligado, né? Até que recentemente veio a notícia que impactou todo mundo que trabalha aí com API não oficial, onde a Meta informou que a partir de outubro desse ano, a cobrança, além por abertura de conversa, ela também seria por mensagens de resposta. Isso aqui lascou todo mundo. Por quê? Porque hoje, em sua grande maioria, as pessoas fazem mais automação de atendimento, tá? Eu posso tirar por conclusão a nossa base de clientes da WhatsApp. 80%, mais ou menos, 85% dos nossos clientes
usam o WhatsApp para automação de atendimento, que inclusive é a automação mais conservadora para quem vai usar uma API não oficial. Por quê? É uma automação que estimula a conversa, a troca de mensagem entre o remetente e o destinatário. E é isso que o algoritmo do WhatsApp espera, é que haja essa troca de mensagem para ele não poder classificar o número ali como um spammer e banir, tá? E aí, como a maioria das pessoas usam a integração do WhatsApp para essa automação de atendimento, elas já pensaram assim, caramba, isso vai pesar no meu bolso. E realmente, pessoal, vai pesar mesmo. Segundo as informações lá do Meta, você estaria pagando, né, 35 centavos, digamos assim, para a mensagem de abertura, que seria a mensagem de template, né, que inclusive é uma outra questão burocrática, né, que muitas vezes você não pode mandar qualquer mensagem que você quer, você tem que primeiro criar um template, esperar o Meta aprovar, e aí só depois disso, de ele aprovar, que você vai conseguir enviar. E você vai pagar por essa mensagem, tá? E aí, além dessa mensagem de abertura, todas as mensagens que você mandaria de resposta, você também vai pagar. Sendo que você não vai pagar 35 centavos, você vai pagar 0,035 centavos, tá? A gente poderia estar arredondando aí para mais, vamos dizer uns 4 centavos. Então, além dos 35 centavos da mensagem de abertura, você também estaria pagando agora, né, a partir de outubro desse ano, 4 centavos por mensagem de resposta. Então, pense no seguinte cenário, você tem ali um agente de SDR, que ele faz ali uma qualificação do lead, né? Ele pega alguns dados ali, pergunta o que a pessoa deseja, para então depois ele ir lá e transferir para um atendente. Vamos imaginar que um agente SDR, ele envia ali pelo menos umas 10 mensagens, né? O fluxo dele acaba envolvendo ali 10 mensagens para ele conseguir qualificar o lead e encaminhar para um atendente. Você tem noção que essas 10 mensagens de respostas, elas resultariam em 35 centavos? Então, se você somar os 35 centavos da mensagem de abertura, mais os 35 centavos do fluxo de atendimento do seu agente, você estaria pagando o dobro. Então, se uma empresa tinha um custo, por exemplo, de R$5.000 com a API oficial no mês, a partir de outubro, ela vai gastar aí uns R$10.000, ou seja, o dobro, né? É claro, tem agentes de IA que tem um fluxo maior de atendimento, que manda mais do que 10 mensagens durante a conversa ali com o cliente. Ou seja, o custo ele pode até quadruplicar ou até mais, tá? Então, isso é o que tem causado desespero nas pessoas. É saber que elas vão ter um custo maior para poder continuar com as suas automações usando a API oficial, tá? Mas não precisa se desesperar. Por quê? Porque para tudo na vida há uma solução, tá? É momento de você parar, respirar e ver o que dá para fazer, ok? E a melhor solução não é você migrar para o Telegram, né? Eu tenho acompanhado outros YouTubers, né, falando sobre esse tema, né? A Autotic aqui não é a primeira. E eu tenho acompanhado os comentários e vejo muita gente falando, é só migrar para o Telegram. Agora o WhatsApp acaba de vez, o Telegram vai reinar. E pessoal, não é assim. Porque a gente precisa entender que, mesmo com todas essas picuinhas do WhatsApp, né, essas desvantagens, né, para o prestador de serviço que faz automação de WhatsApp, a gente precisa entender que a maioria do público, a maioria dos clientes ainda estão no WhatsApp e certamente vão continuar no WhatsApp. Por quê? Porque é um aplicativo que fornece ali uma melhor experiência. Ele também está ligado, né, à questão do Facebook, a Instagram. Então, por exemplo, o pessoal que faz anúncios, né, no Facebook e Instagram, querendo ou não, vai ter essa aproximação com o WhatsApp. Então, simplesmente você chegar e falar, não, vamos migrar para o Telegram, vamos boicotar, né, o WhatsApp aqui e vamos todo mundo para o Telegram. Se você for, você não vai ter sucesso. Por quê? Você não vai fazer vendas lá, porque os clientes não estão lá. Tá dando para entender? Então, solução não é, de fato, você migrar para o Telegram, tá? Mas eu diria, sim, que a solução
é você adotar uma automação híbrida no WhatsApp. E o que seria essa automação híbrida? De fato, você usar a API oficial para alguns tipos de automações, como por exemplo, newsletter, conhecido também como envio em massa, que eu posso dizer que é uma das automações mais desafiadoras para quem usa API não oficial. Inclusive até o Zap, tá? Desses 20, 15% dos nossos clientes, né? Porque 85% usa mais para automação de atendimento e não tem problema com banimento. Mas nós temos sim 20, 15% ali dos clientes que alguns fazem envio em massa, fazem o famoso newsletter e notificações transacionais. E esses aqui são um pouco desafiadores. Por quê? Porque requer a questão ali, se você não fizer corretamente, seguindo as boas práticas, você pode ser banido facilmente. Tá? Se 3% das pessoas para quem você faz newsletter, notificações transacionais, sem seguir as boas práticas, se 3% começar a denunciar ou bloquear você, ou então até mesmo não te responder, que seria falta de engajamento, você já pode ter o número banido, tá? Então, na minha experiência, tá? Que eu trabalho há anos com automação de WhatsApp, inclusive a Autotick é autora, né, de uma API não oficial de WhatsApp, continue usando a API oficial para newsletters e notificações transacionais. Por mais que você vai ter o custo de abertura de conversa, ainda assim compensa, dependendo ali do seu ticket médio, compensa você ter esse custo para poder iniciar ali uma comunicação com o seu cliente, ou então até mesmo com o seu lead, né? No caso de notificações transacionais. Se você não tem muitas notificações de transações, também compensa usar a API oficial, tá? É claro que notificações transacionais também poderia ser usado numa não oficial, que o risco não é tão grande assim de banimento. Agora, newsletter, envio em massa, esse eu fortemente aconselho usar a API oficial, porque na não oficial é quase que impossível você ter êxito, tá? É bem difícil mesmo. E você poderia usar também, já que é uma solução híbrida, você poderia usar uma API não oficial para quê? Para fazer a automação de atendimento, como o caso aqui da WhatsApp. Como eu te informei, temos vários clientes usando a WhatsApp, principalmente para chatbots e agentes de IA, e sem nenhum problema com o banimento, porque realmente é uma automação que atende ali as expectativas, digamos assim, os critérios. O algoritmo do WhatsApp, ele quer o quê? Engajamento, ele quer interação, ele quer comunicação mútua, né? Ele não quer só um lado se comunicando, enviando mensagens, né? Então, a automação de atendimento, você pode continuar usando em uma API não oficial tranquilamente, porque o risco de banimento é menor, tá? Mas, claro, em uma API confiável, ok? Porque a infraestrutura, ela também pode impactar ali no seu sucesso numa automação de WhatsApp, tá? E aí, para a gente finalizar, existe também uma outra solução adicional, se caso você queira fazer newsletter ou notificações transacionais, mas sem ter custo pela API oficial, porque aqui, embora seja uma excelente alternativa, você vai ter esse custo por cada mensagem ali enviada. E aí, como eu informei, 35 centavos possa ser que não vale a pena se você tem alternativas que são mais em conta, como, por exemplo, o uso de um serviço de e-mails ou SMS. E a Autotick, ela também tem um serviço de e-mails e SMS que chama o Sender, tá? Inclusive, a gente vai deixar o link aí também na descrição, para você poder fazer envios ilimitados de e-mails pagando um valor fixo por mês, ou fazendo envios de SMS pagando um valor bem abaixo do que 35 centavos, tá? Na Sender você pode estar pagando ali em torno de 13 centavos a 9 centavos, que seria basicamente 3 vezes, 4 vezes menos o custo que você teria com o envio pela API oficial, tá? Então, essas são as alternativas para que, de fato, você possa driblar isso, né? Ou seja, não fazer com que as suas automações parem, né? Eu uso a API oficial e agora não quero ter esse custo. Você pode facilmente migrar para a WhatsApp, até porque a WhatsApp ela tem uma estrutura idêntica da API oficial. Então, até se você fosse fazer a migração para a WhatsApp, a migração é super tranquila, o esforço é mínimo e você vai estar economizando muito porque você estaria pagando um valor fixo ali por instância e fazendo envios ilimitados. E se ainda for o caso também, você pode usar aí um SMS ou um e-mail
para poder fazer esses disparos de mensagens em massa, né? Por exemplo, a gente tem clientes aqui que às vezes manda ali uma novidade ou uma oferta para um cliente via e-mail ou via SMS e deixa um link, né, um CTA para a pessoa chamar no WhatsApp. Quem de fato estiver interessado e quiser iniciar uma conversa com a sua empresa no WhatsApp, ali pelo e-mail ou pelo SMS, ela estaria clicando ali no link, beleza? Bom, então era isso que eu tinha para falar para você. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Compartilha aqui conosco também se você tem outro tipo de estratégia para poder lidar com essa mudança brusca aí na cobrança, né, da API oficial, que certamente vai ajudar também outras pessoas. Muito obrigado pela atenção, te vejo no próximo vídeo e valeu!